Foi publicado em 1980, tá? Do autor chamado Pepetela. Pepetela significa pestana, é um apelido. Ele chama, na verdade, Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Então, esse livro, obviamente, né, de Angola, tá? E a literatura contemporânea. Pepetela é o pseudônimo de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele nasceu em 1961, aderiu ao Movimento Popular para a Libertação de Angola, né, MPLA, que lutava pela independência do país, até 1975 ainda era uma colônia de Portugal. Por seu envolvimento político, o escritor teve de viver no exílio e só após a independência retornou ao país, integrando o governo presidente Agostinho Neto como vice-ministro da Educação. Nessa época, por sinal, lançou boa parte de sua obra, incluindo o Mayombe, em 1980. Ao se aposentar-se em 1982, Pepetela passou a se dedicar somente à literatura e desenvolveu uma obra de caráter mais crítico e desencantado com o desdobramento da história angolana após a independência, considerando a guerra civil e os altos níveis de corrupção no país. Bom, atualmente, além de escritor, é doutor honoris causa na Universidade de Algarve. Isso, honoris causa quer dizer, é uma honra concedida por universidade a pessoas que se destacam em sua área de educação. No contexto histórico, a literatura de Pepetela aborda todo o processo de luta pela independência de Angola, que se estendeu por cerca de 15 anos. Depois disso, eclodiu uma guerra civil entre as duas principais forças políticas do país. MPLA e UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, que durou até 2002. Esse panorama de conflito revolucionário e da história angolana marca o enredo de Mayombe. A obra retrata a experiência do autor na guerra revolucionária, mostrando o convívio de guerrilheiros de diversas origens étnicas e sociais em que se divide a nação angolana. Bom, o livro é dividido em 7 partes. Então, nós temos a dedicatória, 5 capítulos, o epílogo, tá? E ele remete a uma epopeia, que é um gênero épico. Então, o poema epopeia quer dizer um poema extenso que narra as ações, os efeitos memoráveis de um herói histórico ou lendário que representa uma coletividade. Na primeira parte, é a dedicatória, onde o narrador onisciente revela que contará a história de Ogum. Então, quem é Ogum? É o Prometeu africano. Tá? Ogum é um orixá cheio de força e de masculinidade, um guerreiro sanguinário, insaciável, cujo próprio nome significava guerra. Portanto, por excelência, o Deus da guerra e dos guerreiros. Então, isso a gente vai falando e vai sendo construindo como é que é feito o Mayombe, qual o significado dele dessa sociedade e qual a relação que ele vai tendo com o nosso Brasil, com a nossa cultura, porque nós temos muito dessa questão, né? O Ogum, os orixás, tudo isso é trazido pelos africanos para o nosso país, que foi misturando a nossa nação. E aí nós temos o nosso Brasil hoje, essa miscigenação de religião, esse sincretismo religioso, derivado, obviamente, dessa cultura africana que foi, podemos dizer assim, imposta para nós nesse contexto de escravidão, etc. Então ele fala assim, Zeus ajoelhado diante de Prometeu, e Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam-se que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafio dos deuses. Assim é Ogum, o Prometeu. São as outras partes, a missão, a base, Ondina, a Surucucu, a Moreira e Epílogo. Todos esses, no qual se destaca alguns personagens. Na missão nós temos Teoria, Milagre. Todos os personagens dessa história, eles são tratados por codinomes, com exceção de alguns, mas a maioria é
Teoria é um nome, o Milagre é outro, é um personagem, e assim sucessivamente. Então, na base, nós temos o Novo Mundo, Moati Ânfua, Ondina André, né, chefe do depósito, Surucucu, chefe de operações, a Moreira, Lutamos, e Epílogo, comissário político. E aqui nós temos a dedicatória do livro, que fala do que se trata o livro. Né? Não são histórias de guerras, mas sim de pessoas. Isso que é importante ressaltar. As relações entre elas, as suas convicções e as suas fraquezas, inclusive daquelas que, à primeira vista, são os grandes heróis. Mayombe é uma obra de, ao mesmo tempo, crítico e heróico, que se destaca a diversidade étnica angolana presentes naquele país. O romance é ainda o relato do conflito que define a fundação da pátria. Mas é interessante acrescentar que, a esse respeito, a própria opinião do autor, para que o texto seria uma simples reportagem sobre a guerra. Então, ele estava simplesmente tentando falar sobre o que aconteceu nessa guerra. Mas, como o texto acabasse lhe parecendo muito frio, ele foi escrevendo mais e mais até transformá-lo num romance. Tá? E esse posicionamento ideológico desse narrador, né, foi abordado alguns temas, no caso anticolonialista, revolucionário e o resgate cultural da pátria. Bom, o primeiro impasse aí que nós temos aí sobre o espaço da narrativa é o Mayombe. Tá? Seria um espaço físico. Uma das imagens recorrentes na construção desse espaço narrativo é a percepção de Mayombe com o útero, símbolo não apenas de acolhimento e proteção nos guerrilheiros, mas gestação do ideal e da praxe revolucionária. Praxe, para quem não sabe, é a ação, né? É a prática. Então, essa questão de personificação de cenários, né, já é recorrente, já foi recorrente da literatura brasileira. Né? Nós temos alguns romances que conversam com Mayombe a esse respeito, entre eles o Cortiço, que na verdade é um grande personagem, é como se ele fosse um único, né, ele fosse um útero daquela situação emblemática que surge o romance. E assim, entre outros, que depois, no final, eu vou tentar citar. Tá? Então, aqui nós temos um trecho do Mayombe que retrata bem essa questão do nascimento do Mayombe e da aceitação da guerrilha dentro da floresta. Então, o Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados. Você já tem aí uma personificação da mata. O Mayombe, ele aceita os golpes do machado. Tá? Então, as árvores vão sendo derrubadas para comer a base guerrilheira dentro da floresta. Então, Mayombe tinha aceitado os golpes do machado, que nele abriram uma clareira invisível do alto dos aviões, que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. Então, e os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. Assim foi parida Mayombe, a base guerrilheira. Deu para entender, para ter essa imagem? Isso é interessante para você saber o que é uma interpretação e o que é uma compreensão. Então, eu interpreto e compreendo o texto. Quando eu interpreto o texto, as imagens estão fora desse contexto. Né? E quando eu compreendo o texto, as imagens estão dentro desse contexto. Então, aqui eu tenho as duas. Ao mesmo tempo que eu entendo que que a guerrilha, que a Mayombe, tá? Ela é a floresta, e ela aceita, né, a base guerrilheira, como se fosse dela própria. Né? Então, isso eu estou aqui, estou interpretando, e ao mesmo tempo estou compreendendo o que o texto está me dizendo. Mayombe tinha aceitado os golpes do machado. Então, todos os guerrilheiros são chamados de codinomes, aquilo que eu falei, né, que fazem alusão à função de cada um dentro do grupo. Merece destaque os personagens sem medo. Então, se é sem medo, porque ele tinha coragem, por isso que era apelidado de sem medo. Era o comandante. O comissário político, chamado João também, tá? Chefe das operações. Teoria, o professor. Lutamos, outro personagem, Milagre, Mundo Novo, André e Ondina. Esses dois grupos surgem como exceção ao serem chamados pelo nome. São poucos. Tá?
Teoria por ser mestiço, aí entra a questão da miscigenação, que a gente vai falar depois, tá? Filho de mãe angolana e pai português. É vítima de preconceito e desconfiança dentro do grupo. Pepetela utiliza esse personagem para abordar uma questão delicada dentro do grupo. Mesmo que Teoria lute junto aos seus companheiros, sempre há algo de críticas de caráter racial. Sua tarefa dentro do grupo era de ensinar, isso é chamado de teoria. Era um intelectual, mas sentia um forte desejo de participar das operações de guerrilha. Só assim seria conhecido. Sem medo, o comissário tem algumas divergências entre si. Discutem, desentendem-se, mas tem uma grande amizade. Quando um membro do grupo, o ingratidão, dá outro nome, né, é flagrado por ter roubado o angolano que trabalhava para os portugueses. Instala-se um ar de discussão, o que fazer com ele. Então, por isso que também é ingratidão, que ele roubou um colega. Aí, há essa discussão. Vai prendê-lo, matá-lo, depois de muitas diferenças, por questões hierárquicas e tribais, decide-se prendê-lo por 6 meses. Uma série de importantes diálogos que marca o segundo capítulo. É aqui que ficam claros os planos dos nossos guerrilheiros. André, que está fora da floresta, aparece como um membro que deveria zelar pelos mantimentos do grupo que estava no meio do Mayombe, mas não cumpre sua tarefa. É um burocrata que finge não ver o que está acontecendo ao seu redor. Sua relação com o comissário é muito boa desde o início. Porém, tudo piora quando os membros do movimento MPLA descobrem que André tem um caso com Undina, a única mulher dentro do romance, né, que tem um destaque. Grande amor do comissário. Sem medo, tenta apaziguar os ânimos, quando o comissário pede para Sem Medo que o ajude a reconquistar Undina. Sem Medo nega, o que abala a amizade deles. Posteriormente, Undina e Sem Medo também se envolve, que faz de Sem Medo rever algumas convicções pessoais. O refúgio cômico do livro fica por conta do depósito em que Teoria, ao se banhar no rio, se assusta com o que poderia ser uma cobra. Esse fato gera grande confusão e mobilização entre os guerrilheiros. Ao final da narrativa, há uma intensa batalha entre os membros do grupo de alguns colonos portugueses instalados na mata. Tudo observado pelo majestoso Mayombe, a grande floresta, depois de muitos tiros, morteiros e gritos, é salvo e vitorioso para os guerrilheiros, mas não sem baixas. Sem Medo é atingido e morre nos braços do comissário. Aí vamos seguir com mais um pouquinho para falar sobre o que é o Mayombe, como é que ele vai descrevendo a floresta. Então, a floresta é densa e perigosa, se comporta como útero, mais uma vez, aquela questão de Paris, né? de onde os revolucionários vão fazer Angola nascer livre. Então, ele faz uma comparação entre Angola e a floresta. Tá? Com muita fome e sem acesso à comida, os guerrilheiros recebem da mata uma espécie de amêndoa, chamada comuna, que os alimenta. É como se a própria floresta colaborasse com a guerrilha. Então, aí, mais uma vez, o sentido da personificação da floresta. E aí nós temos, então, um mapa, né, do Mayombe. Mayombe é o nome de uma região da floresta da África, que se estende por vários países, inclusive Angola e da província de Cabinda. Então, dá para ver esse espaço verde, que é a floresta do Mayombe. Aí nós temos o país Gabon, o Congo republicano, Cabinda, aí tem a capital Luanda e a República Democrática do Congo, e Angola. Tá dando para seguir? Tá normal? Tudo bem? Alô? Sim, Val. Tá bom? Bom, agora eu vou começar com uma questão que eu mais gosto, que eu mais me identifico, que é essa questão da narrativa, né? Que ela é composta por várias vozes. Então, isso não é à toa que está em esse livro, indicado para Peço, enfim. O que ele quer da pessoa que está lendo esse livro? Que ele compreenda o que
os especialistas aí que pedem o livro. Por que eles pedem esse livro? Né? Então, na verdade, ele quer na verdade, mostrar não, mas na verdade, ver se realmente os alunos, um estudante que está prestando um vestibular, que está tentando, né, saber, adquirir a cultura do seu país, se ele entende que é um elemento narrativo. Como é que é composta uma narrativa? Qual é a história dessa composição dessa narrativa? Então, se você tem um senso de crítica, você começa a perceber que nos romances românticos existia um narrador em terceira pessoa. Então, o narrador era distante dessa narrativa, ele fantasiava, imaginava uma situação, criava essa história e contava a sua história, como no caso da própria Iracema, José de Alencar, entre outros romances aí, né, que foram atribuídos a essa questão. Depois, com a evolução da literatura, entra-se outros movimentos, como o realismo, por exemplo, né, como Machado de Assis. Né, nós temos aí um grande romance que revolucionou essa questão do narrador, né, que é As Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador começa a contar a sua história pela sua morte. Então, já há um foco de mudança de como contar as histórias. Eu não preciso contar uma história só do que eu ouvi. Eu posso contar uma história do jeito que quiser. Né? Então, isso é importante. O aluno começa a aprender o modo como vai mudando essa concepção de contar a história. Certo? E aí você passa por outros, né? Depois o cortiço, que vai contando a história a partir de um cenário, que vai ser personificado, tá? Mas também narradores em terceira pessoa, em primeira pessoa, e narradores que vão se entrosando com as personagens, vão se aproximando dessas personagens. E aí entra o Mayombe, né, para chocar, e colocar uma coisa inédita. É a narrativa composta por várias vozes. O narrador, né, ele conta a sua história, e depois ele dá voz a personagens, as personagens, para que ela conte as suas próprias histórias, do seu modo, do seu ponto de vista. Então, são coisas que nunca aconteceram na literatura. Por isso que ela é importantíssima. Que ele vai tratar desse assunto, ele vai mostrar uma nova técnica, né, de como contar essas histórias. Então, o narrador do romance é de terceira pessoa. Isso é óbvio. Mas dá espaço em cada capítulo para que a personagem fale. Olha que interessante. Primeiro ele conta um fato e depois dá voz a um personagem que irá comentar o que aconteceu, mas sob o seu ponto de vista. Então, isso que é o interessante do livro, né? Que você é inédito. E por isso ele é famoso e mostra essa diversidade e essa capacidade de fazer isso com muita arte, muita pesquisa, etc. Mais adiante, ele dará a voz ao outro com uma opinião diferente sobre o mesmo assunto. Isso é interessante. Isso mostra que não existe visões absolutas. Então, aí que ele começa os questionamentos importantes. Essa questão da visão absoluta das coisas não existe. Cada um vai ter a sua opinião sobre cada assunto. E aí que você vai amarrando com a nossa realidade. Entendeu? Aí que você vai entrosando no de hoje. E é assim que a gente faz. As visões não são absolutas. Cada um tem a sua visão. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump até agora não aceita que foi derrotado. São visões diferentes. Para ele, é uma concepção. O outro já é outra. E assim sucessivamente. Entendeu? Entendeu? Entenderam a minha questão? Alô? Alô? Pati, oi? Oi, eu tô te ouvindo aqui. Falei, deixa os alunos responderem. Você entendeu a questão dessa... Mesmo que você não seja de literatura, né? Podemos dizer assim. Você entendeu o que eu quis dizer, né, a respeito dessa maneira de narrar, né? De mudança de narrador e por que esse
é importante desse ponto de vista. Sim, por isso que ele é interessante o livro, né? Ele fica uma leitura gostosa de você ler, né? Porque cada personagem vai mostrando uma temática, né? Isso. Da experiência dos guerrilheiros angolanos nessa luta pela independência, na identidade, as visões de sonhos e anseios da libertação nacional. Ele mostra de forma alegórica, né? Isso, com certeza. Também da miséria, da exclusão, das guerras, da pobreza, da fome, da violência, da indignação. E aí ele vai abordando temas, entendeu? Temas interessantes que fazem refletir a sociedade de hoje. Né? Como a questão do preconceito, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? O tribalismo entre eles, né, Val? Claro. Porque isso que você falou para os alunos contextualizarem, eles eram, até o Felipe pode ajudar, eram tribos rivais em Angola. Sim. Cada qual com seu idioma, costumes e modos de vida. E aí, quando elas se unem, vai gerar uma tensão interna, né? E quando você... que você vai falar mais para frente. A gente lembra que o ditador de Portugal era Salazar, no período, né? Sim. Os portugueses, eles vão combater ao lado dos angolanos por causa da miscigenação das tropas. O contexto é a Guerra Fria, que eles já viram comigo anteriormente, né? Por isso que tem muita coisa, a conversa entre literatura e história. Não tem como você explicar isso. Então, nós temos os reacionários e os revolucionários, e os vários movimentos aí da guerrilha que eu até coloquei para eles no chat ali. No chat, não, no chat, né? Aqui eu não estou vendo. Aqui. Não, mas é mais no chat para eles... observando já, né? Para eles irem, né? Mas é aquele herói, o homem angolano, único, de tradições, características próprias. Certo. Então, é muito interessante. Não é uma leitura chata, ela é... Não, é uma leitura que você cresce conhecimento, assim, o conhecimento não tem preço, né? Você tem que, na verdade, é aquilo, você tem que ler realmente para você entender. Quanto mais você lê, mais você amplia o âmbito do conhecimento e vai entendendo cada vez mais. Quando você começa a amarrar essa literatura com história, com a cultura brasileira, você vai gostando, vai ficando apaixonado. Não, ela é muito interessante. Me chamou atenção quando vocês comentou conosco na TPC quando eu era coordenadora. E aí começou a história do Mayombe entrar para os vestibulares. Então, a gente... por isso que ele entrou, por várias questões. E ele é muito interessante. Tá. Bom, então aí nós temos os personagens, né? Não vou falar de todos, você destaquei em vermelho o que eu mais vou comentar sobre a teoria, o Sem Medo, o André e a Untina. Obviamente, vou falar um pouquinho do comissário, mas dos restos. Aí, então, nós temos aí teoria, o comissário, né? O Tamos, verdade, todos eles codinomes. Isso é interessante, né? Geralmente, isso é o que eles fazem. Né? Agora, eu vou falar um pouquinho do Sem Medo, só não muita coisa, mas o que é esse Sem Medo? Tá? Ele que morreu no final da história. A imagem desse regueiro é construída a partir da referência feita a ele. São escritos em terceira pessoa. Então, é importante que esses personagens, essas pessoas existiam, elas são reais, elas não foram inventadas. Então, outra questão importante, você vai contar uma história a partir do ponto realista. Então, não é um personagem fictício, é um personagem que existiu, tá? Dentro daquilo. O PPT ela conheceu. Ele não assume a primeira pessoa no livro, Sem Medo faz parte da tribo Kikongo. Então, aí você vê também a que você estava falando aí, né? É o mais doutrinado e politizado do grupo, responsável por passar a sua ideologia aos demais. Abandonou o curso de economia em 1964 para ingressar na agricultura. Então, essa ainda realmente aconteceu, é um fato, obviamente, que tem a ponto de vista do narrador, não tem como você negar isso.
mas é um fato real. Seu pragmatismo, existe luta armada, esse ideal é uma sociedade igualitária, de facção marxista, em que o homem não explora o outro homem. Olha que coisa forte que ele coloca. Tá? E que a gente luta, né, na verdade. Por esse pragmatismo, né, por essa questão de que o homem não explore o outro homem. Infelizmente, isso acontece na nossa sociedade. Então, olha essas questões que ele vai colocando para nós pensarmos, estudantes, para quem está estudando, pensar. Né? É óbvio que todo mundo vai querer isso, essa questão igualitária na sociedade, mas, infelizmente, ela não existe. Né? A gente sabe muito bem disso, né? E como a gente sofre. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Undina. Né? Undina, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da mulher. Né? Undina é aquela mulher forte, tá? Independente, fruta vivida num âmbito machista, que a gente sabe que existe até hoje, e ainda por cima negra, né, como se negro, dentro da sociedade, não tivesse muito nome, sabe disso, que às vezes, infelizmente, isso acontece ainda. Tá? Então, em Maombi, a mulher transita pelo mundo da política, da guerra e do golpe no fim do mundo, masculino por excelência. Undina tem plena consciência de que também deve fazer parte desse embrionário processo revolucionário histórico, social e estético por que passa Angola. Então, ela é a personagem, mas em um tempo real, né, ela que faz isso. Para essa mulher, aderir ao movimento revolucionário significa uma transformação que implicará em questões mais profundas e arraigadas no conjunto da sociedade. Significa repensar e contestar o papel social reservado à mulher até então. Ela faz esse questionamento. É muito importante isso, relacionando com as eleições dos Estados Unidos. Se quiser comentar, pode comentar. Por tocar temas tabus nunca antes sequer discutidos pela sociedade. Essa mudança manifestar-se a maneira mais radical e subversiva, o que isso não encontrará respaldo no mundo masculino de seus iguais. Então, há mulheres que não se submetem, que encontram no amor o contrapeso e a forma a inferioridade social. Então, é isso que é muito importante retratar dessa questão do paralelo, que hoje a gente já pode ver, dessa questão da mulher, né, e dessa questão da mulher lá, a negra, que foi lá a vice do Biden. Entendeu? Você quer comentar alguma coisa? Quer, Felipe, comentar? Não sei se o Felipe quer, mas as meninas estão bem... ciente dessa sobre as mulheres, feminismo, nossas meninas são mais que bom. privilegiadas do que na minha época. Então, quem é essa Undina? Né? Ela é noiva do comissário por amor, tá? Envolve-se por André por desejo, outra questão importante também, e apaixona-se sem medo por proteção. Então, é muito importante essa questão. A mulher, ela vive o amor, mas também vive o desejo e vive a proteção. Então, ela se envolve nessas três questões dentro do romance. Isso que é importante ressaltar. E aqui tem ela teve um caso com o André, né? E ela diz aqui que foi pro capim com ele, né? Aí tem um diálogo, né? Que é muito importante esse diálogo. E o comissário, que é o João, né? Que tinha um relacionamento dela com o amor, né? Questiona o porquê da situação. Então, aí está um pedacinho do diálogo. Bem, há uma semana, talvez, encontrei André no caminho para a Dulcie. Ele parou o Chico, deu-me boleia. Sentei. Fomos a um bar, bebemos uma cerveja, voltamos para a escola. Escurecia. Ele parou o Chico no meio do caminho. E depois fomos para o capim. Só assim. O que mais queria saber? Não irias assim para o capim? Conheço-te. Conhece-me, João? Aí ela questiona, acho interessante essa questão. Ele não respondeu. Ela viu as mãos que se revolviam. Bem, se querer saber, ele me beijou no jipe. Quando me propôs para ir para o capim, aceitei. Por quê?
o aceitaste beijar? Por que aceitaste? Sei lá, apeteceu. Então, nesse diálogo, você tem a compreensão das palavras, mas você tem a interpretação. O que nós podemos interpretar nessa parte? Várias questões. Entre elas, aí, a independência da mulher, a liberdade do corpo, ela faz no corpo dela o que ela quiser. Né? Aí que está a questão do desejo. Se ela tem desejo, né, então ela pode fazer o desejo dela. Eu aceitei, e daí? Apeteceu, estava com vontade, fica aqui com ele. Né? Então, são questões que o próprio tempo dela vai abordando, né, essas questões feministas, as questões que vão questionando os dogmas da sociedade, né? De que a mulher só pode ser de um homem só, enfim. Então, são questões que para você refletir, não para dar resposta, mas para refletir. Certo? E ela foi verdadeira, né, Val? Com o desejo dela, sei lá, apeteceu-me, errou. Não tem uma explicação, né, sobre isso. Ela foi fiel ao desejo dela, né? Então. A moral não coibiu de forma alguma ali. Que bom. Então, são questões que, então, isso aqui, se você começa a relacionar, você vai ter aí uma literatura inteira para questionar sobre isso. Porque você tem toda uma história da mulher dentro do romance, dentro da sociedade. Você tem no romantismo aquela mulher fiel, né? Que ela é de única pessoa, ideal, casamento. Aqui não tem nem casamento, para começar isso da história, né? Eles têm um caso, certo? O comissário com ela. E ela, mesmo com tendo caso, ela vai lá, tem um relacionamento com o André. E ela vai lá, ele deu uma carona, ele foi. Então, olha o contexto também. Fomos um bar, bebemos uma cerveja, tá? E aí, então, sabe, a carne é fraca, né? A questão da proximidade. Então, tudo isso vão sendo remontados, traçados, para que as coisas aconteçam. Né? E isso vai se desconstruindo, né? Essa questão da fidelidade, de que as coisas não são assim como parecem. Né? E coisa que também já vem construindo na nossa literatura com outros romances, né? Como O Crime do Padre Amaro, como, enfim, outros dentro da nossa literatura, várias personagens que vão sendo desconstruídas. O próprio personagem, as mulheres, elas vão sendo, assim, desmistificadas, elas vão ser, vamos dizer assim, de qualquer um, mas, assim, elas têm os seus próprios desejos, e vão fazer as coisas como elas gostam, como elas querem, como sentem, né, a vida, enfim. Né? Então, pessoal, olha, a coisa está grande. Eu só vou terminar hoje essa parte aqui, que eu queria mais falar, depois eu vou dar a voz a Patrícia para a gente terminar. Então, essa questão do teoria, que é a parte do sem medo aí, né? Do teoria, que ele fala da miscigenação. Tá? Então, ele fala, o narrador, sou teoria, nasci na Gabela, na terra do café, na terra recebi a cor escura do café, vinda de mãe misturada ao branco defúndio do meu pai, comerciante português. Então, esse foi um trecho que eu trabalhei lá no APPC, no ano passado. E aí fala, trago em mim um inconciliável. Este é meu motor. Um universo de sim ou não. Branco ou negro, eu represento talvez. Talvez não é para quem não é não, talvez não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações. Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Tá. Então, faça esse problema capital. As pessoas dividem-se aos meus olhos. Veja só, outra questão importante. Aos meus olhos, que é uma questão do autor, que ele fala sempre, que ele vai retratar o ponto de vista da personagem que está falando. Aos meus olhos, em dois grupos, os maniqueístas e outros. É bom esclarecer que raros são os homens. O mundo é geralmente
faz uma crítica errada dessa questão. O que é o maniqueísmo? É aquela filosofia religiosa, crítica e dualista, fundada e propagada com Manes ou Maniqueu, filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre bom, ou Deus, o mal e o diabo. Né? Então, está posta a questão. O interessante, né, é que ele trabalha com temas muito atuais, né, esse livro. Isso. Ele é pós-modernista, não é isso? Ele é modernista, né, mas é pós-modernista, sim. Isso, então, por isso que é legal eles lerem, né? E cada personagem traz algo diferente que é muito interessante, né? Então, por exemplo, vai falar do machismo, do racismo, né? Esses movimentos a corrupção também vai existir. Essa busca deles de uma identidade, né? Angolana deles, né? Por conta até da colonização. Então, ele é muito interessante. Os sonhos, agora, nacional, né? É verdade. O que eu acho interessante, né, aqui, né, que é o mais interessante, é essa questão do talvez, né, porque nós estamos sempre, já rotulamos as coisas, entre o bem e o mal, né, e não existe, na verdade, tem o extremismo, né, que é o que ele trabalha, essa questão que está dentro da nossa sociedade. Né. Então, trago em mim o inconciliável, esse é o meu motor. Então, essa questão de estar dentro do ser humano, de cada dentro do ser humano, você tem o inconciliável. Você não é o sim ou não. Você é isso ou aquilo. Você é o talvez. Tá? O que as pessoas não aceitam, esse talvez, dentro da nossa sociedade. Eles acham que tem que ter algo, ou é isso ou é aquilo. Mas é o que é pregado para nós. Né? É o que é pregado para nós. Né? Sim, então, se você pensar, nós somos educados para isso. Ó, você é bom ou ruim. Entendeu? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E não é bem isso, né? Não é bem isso. Meu Deus, né? Que não é bem isso. Existe um meio termo, né? Então você vê bem isso, bem refletido em várias questões, inclusive no Alto da Compadecida, você tem lá o purgatório, né? O purgatório também é uma criação da religião para que as pessoas não vá direto para o inferno. Então, ao talvez, esse talvez. Né? Porque igual eu falo, né? Tem que ter o perdão, né? Porque senão, como é que a gente vai fazer, né? Como é que esse Deus é tão bom assim? Ele precisa perdoar, né? Então, precisa passar pelo purgatório para evoluir, né? Para aprender. Agora, quando você conta a história da Ondina, né? É muito interessante que tem lá o amor, o desejo, né? E a proteção. Nossa, que bom que nós estivéssemos tudo numa relação só dessas mas de repente você não tem. Essa questão também é muito importante. E a proteção, a gente também... o amor e o desejo é legal. Agora, a proteção, quando ela é demais, ela sufoca. Então, também mulher independente não quer muita proteção, né? Por isso que os casamentos, muitas vezes, não dão certo. Porque você não tem esses 3 itens. Se tiver só o amor, não funciona. Se você tiver só o desejo, também não funciona. Desejo judia. Você também não funciona. Você tem que ter esse equilíbrio. Mas o que acontece? Por que acontece o divórcio? Porque, geralmente, né, a questão está ligada ao desejo. O homem, principalmente, ele necessita, muitas vezes, dar os seus pulos, né? Podemos dizer assim, porque ele não encontra, sei lá, o acostuma com aquela relação. Vou procurar um outro desejo. Não está satisfeito com aquela relação da mulher. E assim, enfim, a gente está cansado de saber dessa situação. E assim, não acontece só com o homem, acontece com a mulher também, mesma coisa. Lógico. Sim, ainda bem. Ainda bem que a mulher está ganhando conquistando, né, Val? Poxa. É verdade. Então, por que existem motéis? Entendeu? Não é para essa questão do motel, que é uma outra questão interessante também, ela existe para alimentar o desejo. Sim.
né? Não é para alimentar o amor, porque para alimentar o amor existe a igreja, o casamento. A moral. Moral, vamos fazer aquele casamento maravilhoso e tal. Mas depois existe um motel para alimentar o desejo. Então, quer dizer, e a sociedade é hipócrita que ela admite isso. Todo mundo sabe que isso, mas nem comenta. Né? Nem comenta. Não entra no assunto. Né? E uma coisa interessante na fala, né, no diálogo, quando ele fala para a Ondina, mas eu te conheço, você jamais iria para o mato com ele, né? É verdade. Ela fala, você me conhece? Não, a gente nunca conhece, né? A gente tem uma percepção do outro, mas cada dia você vai descobrindo, né? Então, e ele confiando nela, e ele joga nela, né? Mas eu conheço você, olha, você jamais faria isso. Quer dizer que é ela que... Como se ela fosse, nossa, mas você então me enganou, porque você não era assim. E o desejo não dá para controlar. A gente controla, porque precisa controlar, né? Mas, às vezes, ele permeia ali e a gente quer se libertar e quer curtir. E vamos lá. Mas é interessante porque ele não fica. Ele tem uma parte histórica, ele tem uma pegada desse movimento de libertação, mas ele tem outros sentimentos no livro que é muito interessante. É muito gostoso de ler. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque já está dando muito tempo, né? E aí, na semana que vem, a gente continua.